Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, A Espada Selvagem de Conan número 1, revista da Panini que publica, aqui no Brasil, conteúdo da revista norte-americana Savage Sword of Conan, ou melhor, da nova versão da Savage Sword of Conan. Por que essas revistas do Conan, as duas novas revistas do Conan lançadas pela Marvel, depois que a editora passou a ter novamente o direito de publicação do personagem, lembrando que o Conan, a propriedade do Conan, do personagem, é da Conan Properties. Ele licencia, então a Marvel licenciou o Conan durante aí uns 30 anos, década de 70 até 2000 mais ou menos. Depois foi para Dark Horse, agora voltou para a Marvel. A Marvel está lançando duas revistas mensais nesse momento, Conan o Bárbaro e Conan, a Espada Selvagem de Conan. Esses dois títulos eles fazem referência aos títulos clássicos do Conan que a Marvel lançou lá nos anos 70, começou a lançar nos anos 70, né? Bom, repetindo os nomes, né? Conan o Bárbaro e a Espada Selvagem de Conan. Nos anos 70, essas duas revistas elas tinham características muito específicas, elas diferiam entre elas. Bom, Conan o Bárbaro é uma revista colorida, no formato tradicional dos super-heróis, que é esse formato aqui. Já a Espada Selvagem de Conan saía em formato magazine, esse formato da revista Veja, e ela era em preto e branco, tinha uma pegada mais adulta, porque a Espada Selvagem de Conan ela não estava subordinada ao Comic Code, que era uma espécie de código de conduta que os personagens de quadrinho tinham que assumir, né? É uma espécie de autocensura das editoras para evitar problema com o governo dos Estados Unidos. Então eles criaram lá várias regras que as histórias deveriam seguir. Todas as histórias, por exemplo, um vilão não podia ganhar no final, certas violências não eram permitidas. Então, a revista Conan o Bárbaro, ela estava subordinada ao Comic Code. Já a Espada Selvagem de Conan não, porque ela saía em formato maior e preto e branco. Então, assim, repare, as duas revistas eram distintas. Já nessa nova encarnação das duas revistas, elas não são tão diferentes assim. Mas mesmo assim, considerando as semelhanças, as duas têm o mesmo formato, esse formato aqui tradicional de super-heróis, as duas são coloridas, mas mesmo assim me parece existir algumas diferenças, ou pelo menos uma que salta aos olhos. Conan o Bárbaro, que já ganhou comentário aqui no canal, tanto do número 1 quanto do número 2, se você quiser dar uma olhada, vou deixar o link aqui na descrição. Conan o Bárbaro está contando uma grande saga épica escrita pelo Jason Aaron, que tem intitulada A Vida e a Morte de Conan. Inclusive tem até uma certa pegada, vou colocar assim, cronológica. O Jason Aaron está passando por momentos chaves, importantes da vida do Cimério. Bom, já a Espada Selvagem de Conan, a proposta me parece outra. Assim, o foco são arcos menores com uma rotatividade na equipe criativa. Já passaram assim a revista está chegando no número 10 lá nos Estados Unidos. Nesses 10 números já tivemos 3 escritores, e no 10º agora está chegando no 4º, que inclusive é o Roy Thomas, o grande escritor lá que trouxe o Conan para os quadrinhos da Marvel, está voltando a escrever o Conan no número 10 dessa Espada Selvagem de Conan, da Savage Sword, lá nos Estados Unidos, né? Bom, mas de todo modo, o objetivo aqui não é falar do Roy Thomas hoje, mas frisar que essa revista ela tem equipes criativas rotativas e arcos menores. O primeiro arco até que não é tão pequeno assim, tem 5 edições, mas os outros ficam em 2, 3 edições. Então assim, parece que essa é uma diferença entre as duas revistas, né? Bom, nesse primeiro arco que tem esse título, né, o culto de Kogatum, ou Kogatam, vamos falar, o Kogatum, não sei como é que se pronuncia isso. Esse arco aqui, ele é escrito pelo Gary Duggan e tem desenhos do Ron Garney. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês. O Gary Duggan é um roteirista que ficou bastante tempo no título do Deadpool. Mas, minha gente, não se enganem, né? O cara escreveu o Deadpool, vai escrever o Conan. O Gary Duggan é bem competente. Inclusive, o trabalho dele no Deadpool, pasmem, é um bom trabalho. Ele dá até uma certa profundidade, um sentido trágico ao personagem. É bem bacana. Eu não li a fase inteira. Eu até acho que eu tenho ela completa aqui em casa. Mas eu li vários números. Mas o Gary Duggan, ele não faz só esse trabalho. Ele escreveu também Os Guardiões da Galáxia, inclusive essa fase
que termina na saga Guerras Infinitas. O cara é um roteirista muito competente, ao meu ver, hoje um dos principais roteiristas da Marvel. Já os desenhos são do Ron Garney, que é alguém que também tem um certo nome, né? Desenhou o Capitão América lá na fase do Mark Waid, desenhou também o Wolverine. Em suma, assim, até que é uma equipe criativa de peso. Vamos começar os comentários falando dos desenhos que eu estou mostrando para vocês. A minha reação aos desenhos dessa edição foi a mesma que eu tive com os desenhos que eu vi em Conan o Bárbaro número 1, que é lá do Mahmoud Asrar, lá do Conan o Bárbaro. A reação que eu tenho aos desenhos do Ron Garney é parecida. O que acontece? São desenhos que, ao meu ver, são bem bons nas sequências de ação. Eles são narrativamente fluidos, assim, são bem cinéticos, mas que para os rostos, eles, pelo menos para mim, não funcionam tão bem. Eles têm uma pegada um pouquinho mais assim estilizada, embora os traços sejam bem diferentes, assim. Uma pegada um pouco mais estilizada que, ao meu ver, não combina tanto com Conan. Vamos lá. Deixa eu explicar o que é esse não combina. Foi estabelecida uma tradição aí de desenhos em relação ao Conan, né? Pelo menos dos grandes desenhistas. Lá o John Buscema, o Barry Windsor Smith, que tem um certo realismo no traço, ou que pelo menos que imprimiram um certo realismo no traço ao retratar o Conan. Isso aqui vai um pouco na contramão dessa tradição. Realismo e detalhamento, né? Também nos cenários. É claro, gente, nem todo mundo vai ser o John Buscema. Isso é claro que não vai ser. Eu não estou aqui comparando, querendo, o cara não é o John Buscema, não é esse saudosismo. Eu não tenho nem condições de ter esse saudosista dessa maneira, porque não leio Conan assim há tanto tempo. Na verdade, os primeiros Conan que eu li quando moleque, alguns na Espada Selvagem, mas assim, depois assim, de mais velhos, Conas que eu li com mais assiduidade foram os Conan da Dark Horse. Mas mesmo a Dark Horse, pensa o Cary Nord, por exemplo. Cara, o traço do cara é muito bom. Eu falei isso no vídeo do Conan o Bárbaro também. Ou Tomás Giorello lá também. O cara desenha muito, assim. Isso aqui não me parece destoar um pouco dessa tradição. Reparem, talvez até julgasse os desenhos nem tão ruins se fosse num outro contexto, mas eu não consigo evitar esse viés comparativo. Pode ser uma limitação minha, mas tô assim, eu acho que é legal quando a gente faz uma crítica desse tipo, abrir o jogo e dizer o que está passando na cabeça, né? Bom, é algo que me impede de gostar da revista? Não, mas é algo que frustra um pouco certas expectativas. Essa edição aqui, ela também, em relação aos desenhos, vale dizer que ela teve no centro de uma polêmica que vem dessa página aqui. Se vocês forem reparar, esse personagem aqui, ele tá com algo que parece uma arma de fogo na cintura. Olha só. E não há armas de fogo na Era Iboriana. Então, assim, várias pessoas, eu lembro na época que essa revista saiu nos Estados Unidos, eu vi vários fóruns da internet, a galera reclamando, que realmente estava destoando do Conan. Mas assim, vale dizer, a arma de fogo não é utilizada na edição. Assim, imagino que nem vai ser utilizada em edições mais pra frente. Pode ter sido um mole do desenhista aí que o editor deixou passar um pouco, né? Mas assim, só estou mencionando isso porque a galera talvez lembrasse, assim, teve essa polêmica em torno. Mas o roteiro, o que eu posso dizer assim do roteiro? O roteiro eu achei bem legal. Eu achei bem legal mesmo. Eu curti mais essa primeira edição da Espada Selvagem de Conan do que a primeira edição de Conan o Bárbaro. Nessa primeira edição aqui, o Gary Duggan constrói toda a situação que vai ser desenvolvida nas edições posteriores, que funciona como uma espécie de introdução. Mas é uma introdução recheada de ação e cenas grandiosas. Cara, a coisa já abre com o Conan náufrago comendo carne crua de tubarão que em princípio estava tentando devorá-lo e ele matou. Bom, olha só como é que a coisa já abre, né? Ele é resgatado então por um navio de escravistas. Bom, ele luta pela liberdade, passa por um segundo naufrágio, é atado por uma corrente a outro escravo. Olha só, tudo isso acontece. E ao fim ele recebe uma revelação que vai encaminhá-lo para uma jornada. Bom, é uma história, como eu falei, permeada de ação. Em 30 páginas, olha o que acontece com Conan. Ele sobrevive a 2 naufrágios, luta pela liberdade em um navio de escravistas, enfrenta um demônio, nada até uma praia, carregando uma urna num braço e arrastando um homem em uma de suas pernas. Olha só,
cara é um cara que faz o impossível, né? Aqui tem um tom de grandiosidade, de epicidade. E o ritmo criado pelo roteiro do Gary Duggan é muito bom, é frenético, assim. E algo que eu achei bem legal nessas revistas da Marvel, bom, a gente... que vale chamar a atenção para coisas boas, né? Assim, tipo, não é só, por exemplo, eu critiquei o desenho, mas isso aqui é algo que eu achei bem legal, que é no final de cada edição há um conto, ou melhor, um capítulo de um conto. Nas duas revistas, os contos durarão 12 edições. O autor desse conto aqui, que tem por título A Sombra da Vingança, é Scott Oden. Na verdade, perdão, durará 12 edições dos Estados Unidos, né? Aqui, a partir do número 2 de cada uma, saem 2 revistas americanas, ou seja, cada número brasileiro. O primeiro número traz a A1 de lá, então um A1 aqui. Já o segundo número vai trazer a 2 e a 3, seguir lá o modelo da Conan o Bárbaro. Bom, como traz a 2 e a 3, tais 2 capítulos do conto, então vão ser menos, aqui vai sair em menos revistas. Mas esse, como eu falei, o autor é o Scott Oden, e nessa primeira parte desse conto aqui, o Conan nem aparece, isso é bem legal. O conto tem aí, o capítulo tem 3 páginas, e o Conan nem aparece, são apresentados os antagonistas que soam bem interessantes, assim. Eu achei muito bacana essa iniciativa de publicar os contos, porque remete à origem do personagem, que não surgiu nos quadrinhos, nem no cinema, surgiu nas revistas pulp, com contos sendo publicados, escritos lá pelo Robert Howard, ou seja, ele surge primeiro na literatura, e trazer esses contos é uma maneira de sinalizar, de apontar para isso, assim, né? Bom, e como aconteceu na número 1 de Conan o Bárbaro, eu gostei mais do conto do que da história em quadrinho contada aqui, desse capítulo da história em quadrinho, né? Eu lembro que essa revista aqui, A Espada Selvagem de Conan, é bimestral, ela alterna com Conan o Bárbaro, na verdade, ela alterna cada uma trazendo 2 números da original americana, como eu mencionei, né? E assim que sair o segundo número, vou comentar aqui no canal para ver se as minhas primeiras impressões se mantêm. Afinal de contas, minha gente, isso aqui é um vídeo claro de primeiras impressões. Não tem como fazer um balanço de uma série lendo só o número 1, né? Assim, talvez alguns dos limites que eu apontei aqui melhorem, talvez coisas que eu gostei aqui piorem. Vamos ver, por exemplo, se o Gary Duggan consegue manter o ritmo que ele imprimiu nessa edição. Não sei, talvez consiga, talvez não. Então assim, bom, é isso, né? Parando então por aqui, não posso deixar de te pedir, se inscreve no canal caso não seja inscrito, deixa teu joinha caso você tenha gostado do vídeo. Eu sempre deixo o link da Amazon em todos os meus vídeos, caso você vá fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Bom, talvez eu tenha falado demais, um abração e até o próximo vídeo.